Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar o start, dar o início acerca das nossas gravações dentro dessa linda matéria que é o direito sucessório, né? Lembrando, obviamente, que o direito das sucessões ele se subdivide aí em 4 partes. Nós temos uma inicial que fala da sucessão em geral, uma segunda que fala da sucessão legítima, terceira da sucessão testamentária e derradeiramente da partilha, né? Lembrando, obviamente, que tudo que nós estudarmos trata daquela sucessão que a gente fala da sucessão que decorre da morte, oriunda da morte, né? Daquele momento que a criatura conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo, veste o paletó de madeira, dá o último suspiro, faz o desenlace e vai em direção à luz. Em outras palavras, essa sucessão não se confunde com a chamada sucessão processual. A sucessão processual ocorre muitas vezes com o indivíduo já vivo. É a ideia da substituição dentro do processo. Bem, dito isso, vamos então iniciar a nossa sucessão em geral, que é o primeiro tomo aí do direito sucessório, lembrando que nós vamos dividir em 7 partes, né? Essa primeira parte trabalha com as disposições em gerais, ou se vocês preferirem, uma introdução. Essa introdução, gente, se encontra nos artigos 1784 e vai até o artigo 1790 do Código Civil, tudo bem? Então, dessa disposição em geral é o nosso tema do momento, um tema introdutório. Esse tema introdutório, eu quero fatiá-lo em 6 partes. A primeira parte é justamente acerca dos fundamentos da sucessão. Qual a razão do direito sucessório? Bem, José de Oliveira Ascensão, que é um doutrinador português, ele traz, na verdade, 2 fundamentos para nós estudarmos o direito sucessório. Ele primeiro entende o seguinte, ele fala que tudo aquilo que o indivíduo faz em vida, né, deve continuar sendo observado, deve continuar valendo para depois de sua morte, por questão de segurança jurídica. Em outras palavras, então, seria a continuidade da vida, né? Ou seja, continuidade daquilo que foi feito em vida. Esse é o primeiro fundamento, uma questão de segurança jurídica aí trazida por José de Oliveira Ascensão. O segundo fundamento, ele na verdade, ele rememora aquele período da vassalagem, né? Por quê? Porque na verdade os vassalos, ou seja, na Idade Média, quando eles faleciam, eles perdiam tudo aquilo que eles adquiriam, porque isso iam para os senhores feudais. E o que acontece? Acontece que isso trazia um desestímulo para aquelas pessoas, né? Razão pela qual, então, eles trouxeram um segundo fundamento ao direito sucessório. Qual que é esse segundo fundamento? É a manutenção da propriedade com os herdeiros. Essa manutenção da propriedade com os herdeiros, hoje, a gente pode trazer, inclusive, embutido dentro de um direito, dentro de um princípio fundamental, que é o princípio da dignidade humana da família. Que interessante. Então, nessa proposta, nós já tivemos aí os 2 fundamentos precípios, né, oriundos aí do direito sucessório, que é justamente essa função social, né, da propriedade, cunhada por essa manutenção da propriedade na família e, por demais, a continuidade daquilo que foi feito em vida por uma ideia de segurança jurídica. O segundo tópico que eu quero falar com vocês diz respeito a quê? Diz respeito, na verdade, às modalidades, né, modalidades sucessórias. Ocorre que essas modalidades sucessórias, elas devem ser observadas na ordem que eu trago para vocês, porque fica muito mais fácil de ser observado, né? Quais são essas modalidades? Primeiro, nós temos a chamada modalidade sucessão testamentária. Sucessão testamentária. A sucessão testamentária, ela esculpe, ela traduz o que é a disposição de última vontade do morto. Lembrando que essa disposição de última vontade do morto pode se dar de 3 maneiras. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico, né? Harry, Rony e Hermione, não é isso? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus. Olha que loucura. Então são 3 formas de disposição de última vontade. Essas 3 formas nós iremos ventilar mais para frente. A gente sabe que a mais importante é justamente o testamento, razão pela qual a gente denomina esse instituto de sucessão testamentária. Entretanto, não podemos esquecer tanto do legado quanto do codicilo. Lembrando que legado e codicilo é dar coisa certa à pessoa certa. O que vai, na verdade, variar é o valor, ou seja, se é de pequeno valor ou não. Isso nós ventilaremos mais para frente. De qualquer forma, né, tirando essa sucessão testamentária, nós temos também a chamada sucessão legítima. O que é a sucessão legítima, prof? Sucessão legítima traduz em verdade, gente, uma vocação hereditária, né? Uma presunção trazida por lei. Por quê? Porque se a pessoa não deixa o testamento, por isso que essa sucessão legítima também é chamada de ab intestato, o nosso código ele pressupõe qual que seria a ordem pela qual o morto deixaria, ou seja, qual que seria a ordem de preferência do morto. Isso se chama de vocação hereditária. Notem o que? Ela é conhecida, essa sucessão legítima, como
ab intestato, ab intestato. Entretanto, né, nós temos três situações, três exceções que estão aí no 1788, que dizem que ainda que a pessoa tenha deixado o testamento, o que acontece? Esse testamento, obviamente, ele não será valorado e nós observaremos a legítima. Quais são essas hipóteses, prof? Quais são elas? E são três exceções. Por que três? Porque três é mágico. Primeira exceção é justamente se esse testamento ele for um testamento que tenha caducado, ou seja, perdido aí o seu efeito em razão do tempo. Número 2, o testamento ele é nulo, né? Ou seja, ele não observou aquelas especificidades que ele deve ter. Por exemplo, ele não foi realizado com uma manifestação livre de vontade. Que loucura! Então, em outras palavras, se ele é nulo, ele não gera efeitos. E a terceira e última, né, que a gente pode trazer, são aqueles bens que não se encontram embutidos dentro do testamento. Então, eu tenho um testamento, mas eu não coloco bens lá dentro. Ou seja, não coloco todos os bens lá dentro. Esses bens que não estão dentro do testamento observarão aí a sucessão legítima. Terceiro tópico que eu quero falar aqui dentro da introdução diz respeito a quê? Diz respeito ao chamado direito de Sezine, droit de Sezine, né? Le vivre cessif de mort, né? Ou seja, der Tod erbt den Lebenden, né? Em alemão. O que significa isso? Está no 1784. Isso diz o seguinte, que a partir do momento que a pessoa falece, a partir do momento que a criatura conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo e veste o paletó de madeira, os bens eles são transmitidos automaticamente, mais uma vez, automaticamente aos seus herdeiros. É a ideia do desde logo. Então, os bens eles vão imediatamente aos herdeiros. Uma observação aqui, que nós sempre fazemos, sempre realizamos, é justamente acerca do instituto da aceitação da herança. Essa aceitação da herança, nós iremos vislumbrá-la mais para frente. Mas a aceitação da herança, ela tem uma natureza de mera, né, que a gente pode falar, de uma mera declaração, né? Ou seja, nada mais, nada além do que isso. Então, a aceitação da herança aqui teria uma natureza que a gente pode falar de uma mera confirmação, assim melhor dizendo, assim melhor pontuando, né? Dito isso, já pontuando esses três elementos acerca dessa introdução, dessas disposições gerais da sucessão, quero trazer agora acerca do foro, da competência. Qual que é o foro competente, né? Aonde que esse processo ele vai ter o seu desenlace, né? O direito sucessório. Isso se encontra tanto no artigo 1785, né? Bem como, por demais, além do 1785, ele se encontra no artigo 48 do Código de Processo Civil. E ele vai dizer o seguinte. Gente, notem, ele pontua que o processo ele corre no último domicílio do morto. Ah, mas a pessoa ela tem mais de um domicílio, né? A pessoa ela tem vários domicílios ou domicílios incertos. Se ela tem vários domicílios, né? Segundo o Código de Processo Civil, vai estar lá esculpido o quê? Vai estar esculpido que será no local dos bens, né? E o Código de Processo Civil ainda fala assim, dos bens imóveis. Ai, mas você não sabe, prof. A pessoa tem bens imóveis em vários lugares. Putz, né? Nessa situação em que ela tem bens imóveis em vários lugares, a gente pode falar que hoje valerá o sistema da prevenção, né? Ou seja, qualquer um deles, aquele local que atuar primeiro. Esse vai ser o órgão prevalecente. Essa é a ideia do CPC. Anteriormente a gente falava que seria o local do óbito, né? Hoje a gente trabalha já com uma proposta da prevenção. Dito isso, também sempre gosto de trazer uma observação aqui acerca do direito internacional privado que se encontra na LINDB. A LINDB, a Lei Internacional, né? Que a gente fala, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lex Legum, a norma sobre direito, vai dizer também que o foro vai ser do último domicílio do morto, né? E lembrando, obviamente, que a discussão acerca dos bens, nós adotaremos as nossas regras, né? A não ser que a do local do morto, ou seja, do local que o sujeito faleceu, seja mais favorável aos herdeiros, tudo bem? Então, já falamos do tópico de número 4 dentro dessa introdução, que diz respeito justamente ao foro à competência. O que você quer falar a partir de agora? A partir de agora, quero falar do nosso quinto tópico, até porque são 6 que a gente vai trazer nesse primeiro bloco, né? Nosso quinto tópico diz respeito à lei vigente. Qual lei que eu aplico no direito sucessório? E a gente vai falar, a lei que se aplica no direito sucessório, isso está no 1787, é a lei do momento da morte, né? Em outras palavras, se o sujeito morreu em 2003, tudo bem? Vai ser aplicado o Código de 2002. Ai, prof, mas ele morreu em 98. Se ele morrer em 98, vai ser aplicadas, na verdade, as regras trazidas, desenhadas, ventiladas no Código de 16. Ai, prof, mas ele morreu antes de 16. Temos uma situação? Temos.
Se trata do processo mais antigo do Brasil, inclusive, né? Haverá a aplicação das ordenações filipinas, que é justamente o debate acerca do direito sucessório da família Bourbon, Bragança e Orleans, acerca do Palácio de Guanabara. Que loucura, prof! É verdade. E tem outras palavras. Qual lei que se aplica? A lei do momento da morte. Morreu depois de 2002, Código de 2002. Morreu antes de 2002, Código 16. Morreu antes de 1916, né? Aplica aí as ordenações filipinas. Tudo bem que a gente só tem, que eu saiba, pelo menos, esse único caso. E o último tópico que eu quero falar com vocês é acerca das modalidades de herdeiros. Nós temos duas modalidades de herdeiro. Os herdeiros, eles podem ser chamados de herdeiros forçados, reservatários e necessários, que são aqueles que têm direito ao instituto da legítima, né? E temos os chamados herdeiros facultativos, que são aqueles indivíduos que não possuem o direito à legítima. Lembrando que, o que é legítima? Legítima é a proteção dada pela lei a 50% dos bens deixados. Essa proteção de 50% dos bens, até 50%, diga-se de passagem, ela recai sobre algumas pessoas. Essas pessoas que têm esses direitos, então, são os herdeiros necessários, forçados, reservatários. Prof, quem são eles? Ou melhor dizendo, de acordo com o código, quantos são? São 3, né? Porque é mágico. Quem são esses 3? A gente fala de ascendente, descendente, cônjuge. Ascendente, descendente, cônjuge. Ascendente, descendente, cônjuge. Isso se encontra no artigo 1845 do Código Civil. Lembrando, contudo, entretanto, todavia, que recentemente o STF julgou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. Razão pela qual, então, hoje, a doutrina fala que tudo aquilo que vale para cônjuge também vale para companheiro. Então a gente vai falar o quê? A gente vai falar que hoje, apesar de ser escrito ascendente, descendente, cônjuge, a gente tem que ler ascendente, descendente, cônjuge e companheiro. Bem, dito isso, deixo para vocês aí um forte abraço, excelentes estudos e nos vemos aí no nosso próximo bloco. Até mais, gente. Tchau, tchau.